Gráficos de função, esse é o assunto da aula de hoje. Olá, como você está? Seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui a nossa conversa, a nossa aula sobre gráficos? Bom, nas últimas aulas nós discutimos sobre funções, discutimos qual que é a ideia de formação de função, o que uma função faz, quais são os requisitos para a gente chamar uma relação entre dois conjuntos de funções. E a primeira dessas aulas, onde estivemos conversando sobre funções, nós falamos sobre o plano cartesiano. Eu disse para vocês que seria uma ferramenta que nós utilizaríamos bastante. E nessa aula aqui, quando a gente fala sobre gráficos, a ferramenta principal aqui para a gente estar estudando gráficos de função é justamente o plano cartesiano. Então, quando a gente for construir o gráfico de uma função, ele vai ser construído em cima de um plano cartesiano. Então aqui a gente vai ter o eixo X, o eixo das abscissas na horizontal, o eixo Y na vertical. Então esse aqui é o X, esse aqui é o Y. E como que a gente constrói o gráfico de uma função? Bom, você se lembra lá da nossa aula que se a gente tem aqui no nosso plano cartesiano um ponto P, ele vai ser representado por um par ordenado, que são o par das coordenadas desse ponto. Aqui a primeira coordenada é referente ao eixo X e a segunda coordenada referente ao eixo Y. E o que vai ser o gráfico de uma função? O gráfico de uma função f vai ser o conjunto dos pontos A, B, esses pontos representados aqui no nosso plano cartesiano, ou melhor, vamos colocar aqui o conjunto dos pontos X, Y, representando nesse plano cartesiano, tais que Y é igual a f de X. Ou seja, a gente está falando desse conjunto aqui, A gente pode denotar o gráfico de uma função como g de f, já anota aí essa anotação aqui, vai ser a definição dele, vai ser isso daqui. O conjunto dos pontos x e y, tais que y é igual a f de x, para x pertencente ao domínio da nossa função f. Complicado? Vamos ver, vamos tentar entender aqui de um jeito mais claro. Vamos tentar entender com um exemplo. Vamos desenhar de novo aqui o nosso plano cartesiano. E suponha que eu tenha uma função f. Suponha que eu tenho uma função f que vai de A nos reais. Ela sai do conjunto A e eu vou falar para você quem que é o conjunto A. O conjunto A é esse daqui, A é o conjunto dos números 1, 2, 3, 4. E a f, ela vai pegar um ponto x, vai levar ele em x mais 2. Essa é a nossa função f. Então o que ela vai fazer? Como que a gente representaria o gráfico dessa função? A gente tem que pegar esses pontos aqui do domínio da f, que é o conjunto A, esses pontos, 1, 2, 3, 4, e calcular aqui qual que é a imagem desses pontos, porque como a gente viu aqui, o par ordenado de um ponto do gráfico, a primeira coordenada é o ponto do domínio, é o ponto de onde está saindo essa função. E a segunda coordenada é a imagem desse primeiro valor. Então se a gente pegar aqui a f de 1, por exemplo, f de 1 é igual a 1 mais 2, igual a 3. A f de 2 vai ser 2 mais 2, 4, A f de 3 vai ser 3 mais 2. E a f de 4 vai ser 4 mais 2. Aí a gente precisa representar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. Como que a gente faria isso? 1 mais 2 vai cair lá no 3. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro ponto aqui, a f de 1, é igual a 3. Então, esse ponto vai ser esse daqui, Esse ponto aqui que está marcado com as coordenadas 1, 3. Esse aqui é o ponto 1, 3. O segundo ponto aqui, o f de 2, a primeira coordenada é 2, a segunda coordenada é 4. Esse vai ser o nosso ponto.
Terceiro ponto, f de 3 igual a 5. Então ele sai aqui do 3, vem e encontra aqui na altura 5. E o f de 4 é 6. Então a gente encontrou esses 4 pontos aqui no plano cartesiano, onde a primeira coordenada é o valor ali do domínio, x no domínio, e a segunda coordenada é a imagem desse valor pela função. E isso vai ser o gráfico dessa nossa função f de x. Então, se a gente tem lá o gráfico de uma função e a gente olha para a coordenada, para a primeira coordenada ali de um ponto desse gráfico e ao mesmo tempo olha ali para a segunda coordenada, o que a gente está falando? Que a imagem desse valor aqui por essa função é esse valor aqui da segunda coordenada. Tá? Então é assim que a gente constrói um gráfico de uma função e é assim que a gente vai ler, vai interpretar o gráfico de uma função. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no gráfico dessa função aqui em cima, eu tivesse uma curva, ao invés de ser só alguns pontos, eu tivesse aqui uma curva que passasse aqui pelo ponto P, digamos, uma função desse jeito aqui. O que a gente poderia falar? Já que ela passa no ponto P, a gente vai saber o seguinte, que a f de A é igual a B. Então, esse é um jeito que a gente tem para utilizar gráficos, que a partir da leitura desses gráficos, que se a gente pega aqui o valor no eixo x, a gente sobe na altura que encontrar o gráfico, vai ser a imagem do valor desse x aqui que a gente está pegando. Então, se a gente, por exemplo, pegasse aqui embaixo um valor x arbitrário, que o gráfico está naquela altura ali, aqui esse valor de y a gente saberia o quê? Que f de x é igual àquele y. Então é uma forma que a gente tem de utilizar esses gráficos na hora de interpretar e na hora de descobrir o f de x para um dado x, quanto que é. A gente consegue fazer isso, a gente consegue descobrir isso a partir do gráfico dessa função. Bom, e o que mais que a gente consegue fazer com o gráfico de uma função? A gente consegue identificar se alguma relação entre dois conjuntos realmente é uma função ou não. Porque lembra que uma das condições para ser função é que, saindo aqui de um elemento do domínio, eu só posso ter uma imagem, só posso ter um ponto de chegada. E isso a gente consegue visualizar com muita facilidade quando a gente fala aqui de um gráfico. Como que a gente faz isso? Se a gente tem lá, por exemplo, uma curva aqui bem bonita. Aí eu falo para você, essa curva aqui define a relação entre dois conjuntos da reta. E aí eu te pergunto, ela é o gráfico de uma função? Ela pode ser o gráfico de uma função? O que a gente faz? O que a gente pode analisar? A gente pode analisar o seguinte, para cada ponto que eu pegar aqui no eixo das abscissas, para cada ponto na coordenada x aqui, eu só vou encontrar um ponto correspondente aqui nas coordenadas y. E você percebe que isso é verdadeiro para todos os pontos aqui do eixo x. Então isso aqui vai ser gráfico de uma função. Então isso aqui de fato vai ser o gráfico de alguma função. Agora eu poderia ter um outro caso, poderia acontecer isso daqui, ó. Eu pego ali o eixo y, o eixo x e eu pego uma curva desse jeito aqui. Aí eu vou falar para você o seguinte, essa curva aqui vai dar problema. Por que ela vai dar problema? Por que ela não vai poder ser o gráfico de uma função? Porque se eu pegar um ponto aqui, nessa coordenada x, eu subir para cá, vai ter um ponto correspondente aqui em cima. Só que se eu descer um pouquinho, vai ter outro ponto correspondente ali embaixo. Então eu estou saindo de um mesmo valor de x e estou chegando em dois valores de y diferentes. Não pode acontecer. Para ser função, eu saindo de um x, eu só posso chegar em uma f de x. Eu não posso chegar em dois valores diferentes. Então isso aqui não é gráfico de função. Não é gráfico de função. Certo? Porque para ser gráfico tem que sair de um lugar e chegar em apenas um lugar. Não pode sair de um lugar e chegar em dois lugares diferentes. Então tem esse truque, né? Para você saber se uma determinada curva ali no seu sistema cartesiano de coordenadas é uma função ou não, você faz isso. Pega linhas verticais. Se toda linha vertical que você tracejar aqui, eu tracejo aqui uma linha vertical, tracejo aqui uma linha vertical, cortou o gráfico em um ponto só.
tracei aqui, cortou em um ponto só, tracei aqui, cortou em um ponto só, tracei aqui, cortou em um ponto só. Se toda linha vertical que você pegar, traçar nesse gráfico, só cortar ele em um único ponto, ou talvez corte em nenhum ponto, mas se cortar no máximo em um ponto, então pode ser o gráfico de uma função, vai ser gráfico de alguma função. Agora, se você pega aqui, nesse caso aqui embaixo, eu traço essa daqui, cortou em um ponto só, traço essa daqui, cortou em um ponto só. Traço essa daqui, opa, cortou em 2 pontos. Se cortar em 2 pontos ou mais, aí não vai poder ser função. Mas lembre que isso vale apenas para eu pegar aqui a linha na vertical, porque eu posso pegar uma linha na horizontal aqui, ó. Se eu pegar essa linha aqui na horizontal, ela vai traçar, ela vai cortar esse gráfico em 2 pontos. Mas isso pode acontecer por quê? Porque 2 pontos diferentes do meu domínio podem ter a mesma imagem. Lembra lá do nosso exemplo do supermercado? A função que atribui a cada produto um preço. Eu posso ter o seguinte: o preço do arroz pode estar o mesmo preço do feijão. Isso não tem problema nenhum, as coisas ainda vão funcionar. O que eu não posso ter é o mesmo produto, eu falo que o do arroz vai ter 2 preços diferentes, porque aí não funciona, porque eu não vou saber qual preço que eu vou pagar. Certo? Então é essa coisa de traçar linhas verticais. Se ela cortou um ponto só, no máximo um ponto, então é gráfico. Se ela cortou 2 pontos ou mais, não é gráfico. E aí, por fim, mais uma coisinha que a gente consegue fazer quando a gente está trabalhando com gráfico de uma função é determinar aqueles conjuntos associados a uma função, né? O conjunto do domínio dessa função e o conjunto imagem. Por exemplo, de novo, eu vou fazer uma curva aqui, desse jeito aqui. Aí eu vou falar o seguinte, aqui ela é aberta aqui ela é fechada. Como que eu determino o domínio dessa função? Da seguinte maneira, eu faço uma projeção aqui, ó, das extremidades dessa curva até o eixo X. Para quê? Porque eu vou ver todos os pontos X, todas as coordenadas, ali a primeira coordenada X, que estão aqui no domínio dessa curva, que estão aqui embaixo dessa curva. Então, se eu perceber, ó, a curva começa aberta aqui, então esse ponto aqui do domínio, ela não vai pegar. E termina fechada, ela vai pegar aqui. E todos os outros pontos, eles estão saindo aqui de algum lugar nesse intervalo aqui do nosso eixo X. Então, o domínio dessa função vai ser a sombra da curva. Então, se eu projetar aqui luz em cima, luz embaixo, a sombra que essa curva vai fazer aqui no eixo X, isso que vai ser o domínio dessa nossa função. E aí percebe, se aqui for um valor A e aqui for um valor B, nesse exemplo aqui, esse aqui a gente está representando o gráfico da f, né? Nesse exemplo aqui, o domínio da f nada mais vai ser do que esse conjunto aqui, aberto no A, fechado no B, um intervalo, que é justamente a sombra dessa curva. E quem que vai ser a imagem dessa curva, o conjunto imagem, vai ser também a sombra, só que agora eu vou estar jogando as luzes aqui para pegar a sombra no eixo Y. Então, ó, eu vou pegar aqui a sombra no eixo Y. Eu pego o ponto mais alto aqui dessa função, vejo onde é que ele bate, pego o ponto mais baixo aqui, vejo onde é que ele bate, e vejo, ó, todos os pontos aqui no meio, eles vão ser a imagem de algum valor aqui dessa função. Então, ó, fechado aqui, porque estava encostando, fechado aqui, porque também está encostando. Aqui é fechado? Aqui é fechado porque estou imaginando que o ponto mais alto aqui dessa curva não é ali a extremidade, é algum ponto aqui na curva. Aí, ó, todo esse intervalo aqui, ó, vai ser o conjunto imagem da nossa função. Então, a imagem dessa função, conjunto imagem, vai ser, digamos que aqui é a altura C e aqui é D. Vai ser o conjunto CD. Então, para achar o domínio, a gente pega a sombra no eixo X. Para achar a imagem, a gente pega a sombra no eixo Y. Certo? Então, essas são algumas leituras, algumas
informações que nós podemos tirar de uma função a partir do gráfico dessa função. E eu recomendo que você assista a aula de exercícios que vai sair daqui a alguns dias, que a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a essa prática aqui de olhar para o gráfico de uma função e falar, opa, isso aqui realmente é o gráfico de uma função, isso aqui não pode ser porque está cortando aqui em 2 pontos ou mais. O domínio dessa função, a partir do gráfico eu sei dizer que o domínio é esse, e o conjunto imagem, a partir do gráfico eu sei dizer que vai ser esse daqui. Então eu vejo você na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.